Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai dar uma olhada em um material que, nossa, parece um roteiro de filme. O capítulo 22 do Evangelho de Mateus. O cenário é Jerusalém, a tensão está no ar e o que a gente tem pela frente é uma série de confrontos, quase um campeonato de xadrez intelectual. Exato. E para nos guiar nessa análise, a gente tem aqui os comentários de duas bíblias de estudo muito respeitadas, a versão Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NAA. Elas ajudam a gente a entender o contexto por trás de cada movimento nesse tabuleiro, sabe? E a nossa missão aqui é exatamente essa, decifrar a estratégia por trás de cada resposta de Jesus. Ele é cercado por grupos rivais que se unem com um único objetivo: criar uma armadilha, uma pergunta sem resposta certa, para desmoralizar ele publicamente. Vamos ver como ele não só escapa, mas, assim, vira o jogo em cada uma delas. Tudo começa não com uma pergunta, mas com uma história, a parábola das bodas. A premissa é simples: um rei dá uma festa de casamento gigante para o filho, mas os convidados VIP, sabe, os primeiros da lista, eles dão umas desculpas e simplesmente se recusam a ir. Alguns chegam a agredir e até matar os mensageiros do rei. É uma história bem pesada para começar, né? Muito pesada. E uma das interpretações mais fortes que a Holman detalha bem é ver isso como uma alegoria da história de Israel. O rei seria Deus, o filho é o Messias, Jesus, e a festa é a chegada do reino. Os primeiros mensageiros são os profetas do Antigo Testamento, que muitas vezes foram rejeitados até mortos. Os que vêm depois seriam os apóstolos. Então, essa recusa dos convidados originais simboliza a rejeição da mensagem messiânica pela liderança de Israel. E Ana adiciona uma camada cultural aqui que é fundamental para entender a gravidade da situação. Uma festa de casamento real não era um evento social qualquer. Era quase uma convocação nacional. Um evento que durava dias. Ignorar o convite não era só má educação, né? Era um ato de rebeldia. Uma bofetada na cara do rei. Exatamente. E isso explica a reação furiosa do rei na parábola, que manda as tropas dele destruírem a cidade daqueles assassinos. Muitos veem aí, como o comentário da Holman aponta, uma referência profética à destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70. Os primeiros cristãos interpretaram isso como um juízo por essa rejeição, sabe? Mas a história dá uma virada. O rei diz que a festa tem que acontecer. Então ele manda os servos para as ruas e diz: tragam todo mundo que vocês encontrarem, bons e maus. O salão fica lotado. Mas aí vem a parte que sempre me deixou meio, assim, intrigado. O rei entra, vê um cara sem o traje de festa e o expulsa de forma violenta. Isso parece uma contradição. O rei convida todo mundo, bons e maus, uma graça que parece universal, e de repente ele punha um cara por causa da roupa. Essa é a tensão da parábola e é uma pergunta excelente. E a nota da NA argumenta que não é sobre a roupa literal. Em muitas festas reais da antiguidade, o anfitrião fornecia o traje adequado para os convidados na entrada. Recusar o traje oferecido pelo rei era, de novo, um ato de insulto. Simbolicamente, o traje representa a justiça, a transformação que vem de Deus. Não basta só aceitar o convite e entrar na festa. É preciso se deixar vestir pela graça do anfitrião. Ah, agora faz mais sentido. Não é que a pessoa não tinha condições de comprar a roupa. É que ela se recusou a usar a que foi oferecida. É sobre aceitar o presente por completo. Precisamente. E isso desemboca naquela frase famosa: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O chamado, o convite, é para todos, bons e maus. Mas os escolhidos são aqueles que respondem de forma genuína esse convite, que aceitam a transformação que vem junto com ele, que vestem o traje. Tial já define o tom de convite, rejeição e juízo. E é nesse clima tenso que os oponentes de Jesus decidem que é hora de agir. A primeira armadilha que eles montam não é teológica, é puramente política. E para isso, acontece uma aliança, bem improvável. Uma aliança que seria o equivalente a rivais políticos mortais se unindo hoje em dia. Fariseus, que eram nacionalistas religiosos, e herodianos, que eram partido de apoio à dinastia de Herodes, e, por consequência, a Roma. Eles se odiavam. O fato de se unirem
Mostra o tamanho da ameaça que eles viam em Jesus. E eles chegam com uma pergunta que é uma verdadeira sinuca de bico. É lícito, é correto pela nossa lei, pagar o tributo a César ou não? A armadilha parece perfeita. Perfeita mesmo. A nota da Ná desenha bem o cenário. Se Jesus dissesse sim, paguem, a multidão que odiava a ocupação romana o veria como um traidor, um colaborador. Todo o seu apoio popular iria por água abaixo. Se ele dissesse não, não paguem, os herodianos teriam ali, na hora, um motivo para prendê-lo por sedição contra o Império Romano. Era uma armadilha de execução pública, fosse política ou literal. Ok. Mas o detalhe que a Bíblia Holman traz sobre a moeda é o que transforma a cena. Não era só uma questão de dinheiro. A moeda do imposto, o denário, tinha a imagem do imperador Tibério com uma inscrição que o chamava de Filho do Divino Augusto. Para um fariseu devoto, carregar isso no bolso já era, no mínimo, uma hipocrisia, se não idolatria. Exato. Por isso o primeiro movimento dele é genial. Ele não tira uma moeda do próprio bolso. Ele diz: mostre-me a moeda do tributo. Eles os forçam a procurar em suas próprias bolsas e a admitir publicamente que eles, os puristas, carregam e usam um sistema que fingem desprezar. A armadilha vira um espelho. Antes de responder, ele já expôs a hipocrisia deles. Que jogada! Ele nem precisava dizer mais nada. A multidão já deve ter percebido na hora. Ele mostra a moeda para eles e pergunta: de quem é esta imagem e inscrição? Eles respondem: de César. E aí ele solta aquela frase que entrou para a história. Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não só desmonta a armadilha, ele estabelece um princípio para a vida. As fontes concordam que ele está definindo esferas de responsabilidade. Sim, existem obrigações civis representadas pela moeda que carrega a imagem de César, mas a nossa vida, nossa lealdade fundamental, nossa adoração, tudo isso carrega a imagem de Deus e pertence somente a Ele. Ele acabou de desarmar uma bomba política que uniu dois grupos inimigos. A multidão fica impressionada, mas a oposição não desiste. Ela só muda de tática. Agora, em vez de política, o ataque vem do campo da teologia pura, com os saduceus. E é importante lembrar quem eram os saduceus. As fontes os descrevem como a elite aristocrática e sacerdotal. Eram os conservadores poderosos da época. E o ponto-chave: eles só aceitavam os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco de Moisés, como escritura sagrada. E por causa disso, eles não acreditavam em ressurreição, anjos ou espíritos. Para eles, quando você morre, acabou. E eles vêm com um cenário hipotético quase cômico para tentar ridicularizar a ideia de ressurreição. Eles usam uma lei do próprio Pentateuco, a lei do Levirato, que dizia que se um homem morresse sem filhos, o irmão dele deveria se casar com a viúva para dar um herdeiro ao falecido. Sim, eles criam uma situação absurda. Uma mulher se casa com um irmão, ele morre. Ela se casa com o segundo, ele morre. E assim por diante, até o 7º irmão. Nenhum deles deixa filhos, aí a mulher morre também. A pergunta deles é: ok, Jesus, na sua tal ressurreição, de qual dos 7 ela vai ser esposa? Porque, pela nossa lei, todos foram maridos dela. O objetivo era claro: mostrar que a ressurreição criaria um caos legal e social. E a forma como Jesus responde é cirúrgica. Ele desmonta o argumento deles em 2 golpes. É incrível de ver. Primeiro, ele vai direto na raiz do problema deles. Vocês erram por não conhecerem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Exatamente. Ele diz que o erro fundamental deles é pensar na vida ressurreta com as mesmas regras e limitações da vida aqui na Terra. Ele afirma que na ressurreição as pessoas serão como os anjos no céu, o que indica que instituições humanas como o casamento não vão existir da mesma forma. Eles estavam tentando enfiar um conceito celestial numa caixinha terrestre, e a caixinha era pequena demais. Certo, essa é a primeira parte. Ele corrige a premissa deles. Mas o segundo golpe é o nocaute, porque ele usa a única fonte que eles aceitavam, o Pentateuco, para provar justamente aquilo em que eles não acreditavam. Esse é o momento que deixa a multidão boquiaberta. Jesus cita a história da sarça ardente, do livro de Êxodo, um pilar da fé para os saduceus.
Naquele episódio, Deus fala com Moisés e se apresenta dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É uma lógica brilhante usar o tempo verbal de um verbo. Mas, para um cético, isso não poderia ser só uma questão de gramática, uma convenção da fala, em vez de uma prova teológica da ressurreição? É uma ótima pergunta. E o que as Bíblias de estudo apontam é o contexto daquele debate. Para aquele público, naquele momento, citar a sarça ardente e focar no eu sou tinha um peso de autoridade gigantesco. Deus não diz eu fui o Deus deles, como se a relação tivesse acabado com a morte deles. Ele diz eu sou, no presente, séculos depois que os patriarcas morreram. A implicação para a lógica rabínica da época era devastadora. Se Deus ainda é o Deus deles, então eles não podem ter deixado de existir. Eles estão vivos em algum lugar, com Deus. Portanto, Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Ele não estava escrevendo um tratado filosófico, estava vencendo um debate no território do oponente com as armas dele. Isso cala os saduceus. A essa altura, Jesus já desarmou a armadilha política dos fariseus e herodianos e a armadilha teológica dos saduceus. Vendo isso, um fariseu, um intérprete da lei, se aproxima. Mas a impressão que dá é que essa pergunta é diferente, talvez mais sincera. Sim, o tom parece mudar. Ele faz uma pergunta que era um debate clássico entre os rabinos. Como Aná explica, havia 613 mandamentos na lei judaica e eles discutiam quais eram os pesados e os leves, os mais importantes. Então a pergunta é: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E a resposta de Jesus é, uau, um resumo espetacular de toda a Bíblia hebraica. Perfeito. Ele não escolhe um mandamento obscuro, ele vai ao coração da questão, citando 2 livros. Primeiro, de Deuteronômio. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse, ele diz, é o primeiro e grande mandamento. E depois ele adiciona um segundo, citando Levítico. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele conclui dizendo que toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Ele não anula a lei, ele a cumpre em seu princípio fundamental, o amor a Deus e ao próximo. Depois de passar o capítulo inteiro respondendo sendo testado, ele finalmente toma a iniciativa. Ele vira o jogo. Com os fariseus reunidos, ele lança sua própria pergunta. O que vocês pensam do Cristo, do Messias? De quem ele é filho? E eles dão a resposta que estava na ponta da língua de todo judeu, a resposta padrão: ele é filho de Davi. Era a linhagem real esperada para o Messias. E é aqui que ele apresenta o enigma final, a questão que vai encerrar a discussão. Ele cita o Salmo 110, um salmo que todos ali concordavam que era sobre o Messias e que tinha sido escrito por Davi. E Jesus pergunta, então como é que o próprio Davi, falando pelo Espírito, o chama de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. A pergunta dele é um paradoxo que os coloca contra a parede. Se o Messias é simplesmente filho de Davi, seu descendente, como Davi pode se referir a ele como meu Senhor? Um ancestral não chama seu descendente de Senhor. Uau! Vamos parar aí um segundo. Que silêncio essa pergunta deve ter causado. É um quebra-cabeça teológico que ele joga na cara deles, e não tem uma saída fácil dentro da teologia deles. Nenhuma. E as 2 Bíblias de estudo concordam que o ponto de Jesus aqui é transcender a ideia de um Messias puramente político ou humano. Sim, o Messias é o filho de Davi, ele tem uma linhagem humana, real. Mas ele é mais do que isso. Ele também é o Senhor de Davi. A pergunta aponta para a dupla natureza do Cristo, humana e divina, um conceito que eles não conseguiam processar. E eles não conseguem responder. O capítulo termina de forma abrupta e poderosa. Diz que eles ficaram em silêncio e que daquele dia em diante ninguém mais teve a coragem de lhe fazer perguntas. Fim de jogo. Então, recapitulando o que a gente viu, o capítulo 22 de Mateus não é só uma coleção de histórias. É uma escalada de conflitos. É Jesus se movendo com uma maestria incrível por um campo minado de política, teologia e lei, e desarmando cada oponente com uma sabedoria que os deixa sem palavras. O que é fascinante é a progressão. Ele começa com a grande história do reino, a parábola, depois desce para a arena prática da política e dos impostos,
sobe para a questão metafísica da vida após a morte, sintetiza toda a ética da lei no amor e, finalmente, ele foca na questão mais importante de todas, a sua própria identidade. Cada confronto revela uma camada mais profunda de quem ele é e do que ele ensina. E ele não quer apenas reativo. Em cada resposta, ele pega a pergunta mal intencionada do oponente e a transforma num trampolim para ensinar uma verdade fundamental. Ele não só vence o debate, ele redefine os termos da conversa. Identidade do Messias, que eles não souberam ou não quiseram responder. E essa pergunta ecoa até hoje. Depois de acompanhar esses debates, de ver como Jesus lida com o poder, com a morte, com a lei, a pergunta final ainda está no ar para quem lê ou escuta. O que você pensa do Cristo? Quem ele realmente é?